Deus, hein? Vamos subir as escadarias do Teatro Amazonas, um dos principais atrativos turísticos manauaras. Vamos subir. Rosa. Então, essa é uma vista geral da parte frontal aqui do Teatro Amazonas, em Manaus. Vamos então entrarmos. Nós estamos entrando aqui no Teatro Amazonas e nossa primeira parada vai ser assistir o ensaio de uma ópera, de uma orquestra. Silêncio. Vai começar falando sobre as vestimentas. Então a alta sociedade do Amazonas naquele tempo seguia a moda europeia. Então era assim que as mulheres se vestiam pelas ruas de Manaus, né, tanto fora quanto dentro do Teatro Amazonas. E uma curiosidade é que elas não gostavam que as roupas fossem lavadas no nosso Rio Negro. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de nadar no rio, mas existe uma substância que se chama cauchi que mancha a sua roupa, às vezes coça a sua pele. Elas achavam que era sujeira. Então, para as roupas serem lavadas, manda de volta para a Europa. Era um tempo aí de 6 meses, eram 3 para ir e 3 para voltar. Então, era uma coisa assim de muito dinheiro mesmo e muitas roupas, ok? Atrás desse vestido, a gente tem esse abajur original do Teatro Amazonas. Ele está aí justamente para mostrar que o Teatro Amazonas foi o primeiro teatro do Brasil a ser inaugurado com energia elétrica e Manaus foi a primeira capital do estado brasileiro a receber eletricidade, tá, gente? O ciclo da borracha trouxe muita riqueza para o nosso estado e foi por isso que o Teatro Amazonas foi construído, inclusive, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Outro objeto interessante, eu gostaria de pedir ajuda de vocês, é esse de porcelana azul aqui no chão. Peço até que se aproxime um pouco mais para quem não conseguir enxergar. A gente tem um objeto de porcelana azul ali no chão. Alguém consegue me dizer para que eles usavam esse objeto? Alguém tem alguma ideia? O peniquinho? Não, igualzinho, né? Até o buraco, né? Certinho. Escarradeira. Escarradeira, bom, escarradeira ou cuspideira, tá? Tem esses dois nomes aí populares. Essa escarradeira é original da Alemanha, tá? E naquele tempo era muito comum, muito elegante você mascar o tabaco, aí você escarrava e cuspia ali, né? Algo super nojento hoje em dia. Mas por um tempo o Brasil passou por uma crise de tuberculose, então além de ser algo comum, era um ato de saúde. Se você mascasse o tabaco e cuspisse sem sangue, significava que você estava livre de tuberculose. Ao contrário, você tinha que ser isolado para o hospital na hora. Tá? Então era como se fosse o PCR da época, né? Era um teste rápido para ver sua saúde. Então eu falei ali da cuspideira, da Alemanha. A maioria dos objetos visíveis do teatro, eles são exportados, tá, gente? As únicas coisas que sustentam
Foi feita pela própria companhia, a própria companhia da Lego na Dinamarca. Eles queriam homenagear vários monumentos grandiosos ao redor do mundo, escolheram o Teatro Amazonas para fazer parte dessa franquia. E nós tínhamos uma fábrica da Lego no Amazonas. Eles construíram essa maquete na década de 60, mas a fábrica faliu na década seguinte, na década de 70. Então essa maquete que vocês estão vendo ficou abandonada nessa fábrica por quase 30 anos. Só em 2001 a empresa farmacêutica decidiu comprá-la, e aí encontrou a maquete abandonada lá no porão e resolveu doar para a gente o Teatro Amazonas. Então ela está desde 2001, tá? Ela tem cerca de 30.000 peças, mas ela tem uma diferença do Teatro Amazonas atual. Qual que é? A cor. Então a cor original e a cor atual da casa é o rosa, que a gente conhece como rosa imperial, mas o Teatro Amazonas teve uma grande reforma, a maior de todas, em 1974. E aí estava ocorrendo o que naquele período? O Brasil estava no período militar, e vários prédios públicos ao redor do Brasil estavam sendo pintados na mesma cor, com azul meio acinzentado. Então não foi só o Teatro Amazonas, eram prédios públicos, escolas, hospitais, por aí vai, todos eles entravam na mesma cor. Como o Gui estava explicando, o teto imita a visão interna inferior da Torre Eiffel em Paris, como se alguém estivesse embaixo da Torre Eiffel, no centro, tendo um vislumbre, digamos assim, da parte interna da torre. Olha que interessante. Muito bonito mesmo. A arquitetura, o simbolismo, a acústica do local, realmente é uma obra de arte arquitetônica impressionante. Muito bonito. Essa mulher, de vestido amarelo e braços abertos, bem no meio. Eles utilizaram a técnica da perspectiva, que é bem parecida com a Mona Lisa, ou seja, não importa onde você esteja, a sensação que ela te dá é que ela está te encarando o tempo inteiro. Se você troca de posição, troca de lado, a cabeça dela vai te acompanhando o tempo todo, tá? Justamente para representar que você está na floresta e ela está descendo na sua direção, para as duas áreas, tá bom? Então quem quiser fazer o teste depois, pode andar, pode ficar à vontade, pode trocar de lado. Quem quiser trabalhar com o olhador também fique à vontade, tá? Só lembrando, não tem intenção de madeira para ajudar a preservação do espaço. Ok? Qualquer dúvida, você me pergunta, pode me chamar. Vamos dar mais um tempo para tirar foto, depois eu chamo para ele. Então esse é o único remanescente do piso de madeira original aqui do Teatro Amazonas. Salão VIP. Então essa é a varanda, cujo acesso se origina no Salão VIP. Então essa é a parte frontal do teatro, com o Largo de São Sebastião e a Igreja de São Sebastião.
teto. É uma obra de imponência impressionante, muito bonito mesmo, vale a pena. Demais. Cada detalhe. Muito bonito. Algo muito interessante sobre o entorno aqui do Teatro Amazonas é porque ele é calçado com essas pequenas pedras. E no início, todo esse calçamento era de borracha. Era de borracha. Os blocos eram feitos de borracha. Por quê? Porque na época, quando as carruagens, as carroças passavam aqui no entorno, causava muito barulho. E isso prejudicava aquelas pessoas que estavam assistindo aos espetáculos. Então, todo o entorno do teatro foi calçado com blocos de borracha. Só que com o passar do tempo, foi verificado que o calor e a umidade aqui da região deteriorava com muita rapidez esse calçamento. Aí o calçamento foi substituído com o calçamento, digamos assim, convencional, com exceção da parte dos fundos. E é muito perceptível a distinção do calçamento. Olha, nós temos o calçamento com pedra, digamos assim, né? O calçamento convencional, é até mais clara, tonalidade da coloração acinzentada, e essa parte mais escura é o calçamento de borracha. A rigidez é bem também perceptível, rígido como uma pedra e flexível como uma borracha, rígido e mais flexível. Então toda essa parte localizada atrás da entrada principal do teatro, toda ela possui esse calçamento feito com blocos de borracha. Já no restante, o calçamento é, digamos assim, com o material convencional. Eu achei muito interessante esse detalhe, só para não perdermos o registro. Valeu, vamos continuar nossa aventura aqui por Manaus e pela Floresta Amazônica.